abraço. Alô, Toninho, feliz aniversário de novo. Estou recebendo aqui o doutor, professor José Carlos Cardoso Ribeiro, advogado, professor e também empresário, né? Tem uma escola, um instituto, São IAJ, e escritor. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, JM, boa tarde, Eltinho, boa tarde, Jato, boa tarde a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Alvorada. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de fazer algum agradecimento a alguém pelo prêmio que o senhor participou em 2022. Eu quero agradecer a todo mundo, né, que acreditou no nosso trabalho, né, votou na gente, então que Deus abençoe todos vocês. O senhor, Vossa Excelência, é muito corajoso. Um dia desse eu estava, né, numa conveniência e o senhor estava em cima de um trio elétrico, né, agradecendo as pessoas, rua por rua. Achei ousado e interessante, né? Mesmo não tenha sido eleito, mas mesmo assim o senhor fez questão de... O senhor fez em Ceres e Alma. Foi Ceres e Realma, né, as minhas duas cidades, Natal, né? Então eu queria ter visto outros fazerem o mesmo, né? Infelizmente não vi nem os que foram eleitos fazer isso, mas paciência. Que o senhor pegou de experiência, né, nessa candidatura? A experiência que eu peguei foi que o povo cada dia mais acredita naquilo que eu falo, né? Eu evoluí, para você ver, eu fiquei em 5º lugar em Ceres e 5º lugar na cidade de Realma. Ceres teve 281 candidatos a deputado estadual com voto. O total foram 800 candidatos. A deputado estadual. Ceres votou em 281 pessoas diferentes. Só para traçar um paralelo com a de vereador, a de vereador eram 100 candidatos a vereador. Então a cidade inteira votou em 100 pessoas para vereador. Para deputado estadual, 2 anos depois, a cidade inteira votou em 281. Então, ou seja, quase 3 vezes o número que foi para vereador. E eu fiquei em 5º lugar, fiquei na frente de muita gente poderosa aí que gastou milhões de reais. Então eu fico muito satisfeito com a população que vem acreditando no meu trabalho e naquilo que a gente vem mostrando. Baixa o seu microfone um pouquinho, por favor. O seguinte, eu não entendo muito, eu já falei sobre esse assunto, uma pergunta que não está nem na nossa pauta, mas enfim, eu acho que o senhor entende disso aí. Vejo as pessoas falarem que seria bom que nós tivéssemos, eu falo assim, seria bom que nós tivéssemos somente a quantidade de partidos que são os números indo-arábicos, né, de 1 a 9, e que cada partido pudesse lançar tão somente o número de candidatos que tivessem vagas na Câmara de Vereadores, ou então na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal ou no Senado. E 1/3 de mulheres. No caso, uma cidade como Ialma, são 9. Cada partido poderia lançar 9, sendo 3 mulheres. Entretanto, tem quem fale também, acrescente nisso, e não ter reeleição, se uma eleição de 5 anos, reeleição para o Executivo, né? No Legislativo não é diferente, seria diferente. Agora, a pergunta que eu faço é essa. O senhor conhece esse modelo que eles falam, que eu acho que é utópico, que não vai acontecer, que é o voto distrital? É o voto regionalizado, né? Eu acredito que pode acontecer mais rápido do que a gente imagina. Inclusive, eu acredito que já pode acontecer daqui 4 anos. Por que, mas quem vota é a Câmara Federal? A Câmara Federal. Porque a gente está vivendo, logo a gente vai entrar nesse assunto, a gente está vivendo o fim da Sexta República. Nós vamos entrar nisso. Nós vamos entrar nesse assunto. Então, eu acho que com a 7ª República entrando, a gente já vai conseguir fazer essa modificação de regionalizar, de ser distrital o voto. Então, vamos supor que a gente divide o estado de Goiás aí são 41 deputados estaduais. Então, suponhamos que a gente divida aí o estado de Goiás em 20 regiões, né? Em 20 regiões, cada região podendo eleger 2, né, que daria 40, e a capital, Goiânia, eleger 1 a mais. Né? Então ficaria a região de Goiânia 3, né? Então daria os 41 deputados estaduais, que é a nossa Assembleia Legislativa, por exemplo. Então eu acredito que dessa forma seria muito bom, porque todas as regiões ficariam representadas, né? Então se você conseguir dividir o estado de Goiás em 20 regiões, e cada região ter 2 representantes, sendo a única região com mais de 2 representantes a capital do estado, né? Com 3 representantes, então não ficaria nenhuma região sem um representante daquela região. Eu acho que assim ficaria perfeito. Eu acho que 20 regiões é muito, porque a capital ficar só com 3 é pouco demais também, né? 1 milhão de habitantes, né? Eu
pensa que isso é coisa para futuro, né? Vamos lá. O que quer comentar algo sobre os resultados das eleições do primeiro turno a nível de Goiás? Olha, não foi nada além daquilo que foi esperado, né? Então era esperado que o governador fosse reeleito, ele foi. Eu acreditava que as pesquisas para o Senado estavam equivocadas, né? O Wilder Moraes, eu acreditava que ele ia ser eleito, foi. O presidente da República, que foi eleito, né, que teve mais votos no estado de Goiás, era aquilo o esperado. Então eu acredito que aqui no estado de Goiás foi tudo dentro do esperado. Qual a sua opinião sobre o segundo turno, por sua conta e risco? Quer falar aí, viu? Não, tranquilo. Qual a sua opinião a respeito do resultado das eleições do primeiro turno, a nível nacional? Do primeiro? Do segundo turno, perdão, do segundo turno. Segundo turno, nível nacional. O presidente, ele cresceu bastante, né, na quantidade de votos, da diferença que teve do primeiro turno para com o segundo turno. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele cresceu bastante, né, ele diminuiu a diferença que o Lula tinha dele. E o único sentimento de frustração que eu tenho é em relação à imparcialidade do órgão do TSE, que de certa forma favoreceu mais um candidato do que o outro candidato. Então já vamos entrar nisso. O comportamento do ministro do TSE no primeiro e segundo turno foi adequado ou não? Não. Que não. Foi bizarro, né, o comportamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não mostrou nenhuma imparcialidade e teve comportamentos ditatoriais, censurando rádios, televisões, jornais, pessoas particulares, né, profissionais, liberais. Então foi um comportamento totalmente ditatorial que a gente só vê em ditaduras. Pois é, eu explico o que seja essa... Você pode alongar um pouco mais a respeito disso aí, se você quiser falar. Perfeito. Judiocracia. Judiocracia é a ditadura do poder judiciário, né? Então, quando a gente fala a ditadura do poder judiciário, o poder judiciário comandando um país, é a judiocracia. Júdio de judiciário, né? Cicracia porque você lembra de democracia. Democracia é o poder do povo, né? Uhum. Agora, a judiocracia não, é o poder do juiz, né? Do jurídico comandando toda a nação. Então, os extremos, né? Toda vez que um lado ele peca por exagero, acontece os chamados golpes, acontecem as chamadas revoluções, né? Então a gente vê aí que na história do Brasil, daqui a pouco a gente vai aprofundar a respeito do assunto, que a nossa república, ela vive uma república de golpes, né? Uma quantidade absurda de golpes, nasceu de golpe e estamos próximo de um grande golpe. Mas, e essa decisão de que ele rejeitou o pedido do PL e também do Republicano, e tem mais outro aí, outro partido, me esqueci, os três partidos que fez parte da coligação do candidato presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele imputou aqui uma multa de 22.900.000. Isso é um absurdo, porque o que o PL fez foi de forma administrativa, né? Ele, de forma administrativa, tentando ajudar o processo eleitoral, ele fez uma auditoria particular e levou, então o PL não peticionou nenhuma ação no judiciário. Ele tentou de forma administrativa e o Alexandre de Moraes levou pelo caminho do judiciário, né, aplicando essa multa aí, sem dar o direito da ampla defesa, né, porque não interessa se o processo é judicial ou se o processo é administrativo, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, você tem o direito do contraditório e da ampla defesa. Ok? Então, não houve aí o direito do contraditório e da ampla defesa, já houve essa multa, mais um comportamento ditatorial do senhor Alexandre de Moraes. Pois bem, mas inclusive já confiscou as contas dos partidos. Quer dizer, não tem direito de defesa, não? Tem o direito de defesa. O que ele está fazendo é desrespeitando a Constituição Federal, só isso, infelizmente. Pois é, mas as contas nos bancos, nas instituições financeiras, vai ter que obedecer ele. Mesmo sendo constitucional? É porque ele é a lei. Quando a gente tem um ditador, se você ri na Coreia do Norte, você é fuzilado. Você não tem direito a se defender na Coreia do Norte. Se você der um sorriso ri na Coreia do Norte, você é fuzilado. Então toda ditadura ela funciona dessa forma. Você tem que obedecer e calado e não pode questionar.
à vontade do seu soberano. No caso, o nosso soberano se chama Alexandre de Moraes. Os outros ministros do STF não estão assim meio preocupados, ou o senhor não vê com uma certa aparência de preocupação, considerando que alguém disse aí nas redes sociais, não sei se é oficial, que quando a coisa ficar pronta mesmo, e o Exército vai, as Forças Armadas tomar atitudes, aí se os outros ministros saírem fora, digamos assim, tentando encontrar um termo aqui, entregar o Alexandre de Moraes, senhor Alexandre, ministro Alexandre de Moraes, aí sim ele poderá ser preso. Olha, o ministro Alexandre de Moraes ele pode ser preso hoje, por exemplo. Sem Mas um quem exército está acima dele? Se a gente for olhar a Constituição Federal, né, jogar de acordo com a regra, né, com as 4 linhas, tem uma pessoa acima do senhor ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Senado. O presidente do Senado Federal é um senador por Minas Gerais, que é o senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Só que, infelizmente, na fazenda da família desse senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, na fazenda deles eles têm um aeroporto particular, né, uma pista de pouso particular e tal, e infelizmente a Polícia Federal lá apreendeu no avião deles, né, do irmão deles, mais de 1 tonelada de cocaína que ia para os Estados Unidos. Então, assim, tem algumas coisas que negociadas, né? Então a corrupção dentro do judiciário, ela é muito grande. Aí segura. Aí eles seguram para ele. Isso. Aí eles negociam, né? Então quem julga o senador é o STF. Quem julga o STF é o senador. Então não adianta, no Brasil nós temos 81 senadores. Não adianta a gente ter 80 senadores perfeitos. Se o presidente for o número 81, se o presidente for corrupto, se o presidente tiver algum rabo preso com o judiciário. Então, o que a gente precisa, se fosse jogar dentro das 4 linhas, que eu acredito que é o que não vai acontecer, que a gente está no fim desse 6º regime republicano, né? A gente está nessa 6ª república, o Brasil está na 6ª república, por coincidência ou não, a gente está na 6ª Constituição republicana, lembrando que a primeira Constituição republicana é de 1891, a segunda Constituição republicana é de 1934, a terceira Constituição republicana foi a primeira Constituição fascista que o Brasil teve, fascista, repito, fascista, de 1937, do senhor Getúlio Vargas. Em 1946 foi a nossa 4ª Constituição Federal, nossa 5ª Constituição Federal, regime militar, ditadura militar, 1967, e a 6ª e atual Constituição Federal de 1988. E estamos no fim desse regime, desse ciclo. Mas como é que o senhor fala que está no fim? Por quê? É porque eu estudo história. E a República do Brasil não foi o movimento do povo. A República do Brasil foi o primeiro golpe que a República nasceu de um golpe. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, ele deu um golpe no Dom Pedro II. Dom Pedro II, a família real, saiu do Brasil no dia 17 de outubro de 1889, às 3 horas da manhã, porque se ele saísse durante o dia, a população ia contra o golpe militar do Marechal Deodoro da Fonseca. Em seguida, o Marechal Deodoro da Fonseca recebeu um golpe do golpe, ou seja, o Floriano Peixoto, também Marechal Floriano Peixoto, deu um golpe. Era vice dele. Deu um golpe não era vice porque não era eleição. Não era vice porque não era eleição. Não era eleição, né? Repito, foi um golpe, não foi uma vontade popular. Tá. Então, para a gente virar uma república, que a gente comemorou semana passada, dia 15 de outubro, a proclamação da República. A nossa proclamação da República é do dia 15 de novembro de 1889. No dia 17, 2 dias depois, a família real brasileira ela é expulsa do Brasil de madrugada, porque se a população do Rio de Janeiro, que antes era a capital, né, a capital do Império, visse que a família real estava indo embora, a população ia se comover. Então, o brasileiro não sabia o que estava acontecendo, né? Então, o brasileiro não sabia o que estava acontecendo, houve um golpe militar. E depois o próprio Marechal Deodoro da Fonseca sofreu um golpe do Floriano Peixoto, foi o 2º golpe. O Brasil é cheio de golpe. O Brasil, infelizmente, a nossa república ela é escrita por golpe. Aí passou 40 anos, passou de 40 anos, passou mais de 1 dúzia de presidente da república, e o Júlio Prestes, em 1930, foi eleito o presidente da república. Só que no caminho de Júlio Prestes tinha Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava no caminho de Júlio Prestes. Getúlio Vargas dá
um golpe em Júlio Prestes vence a eleição, mas não toma posse, nem ele, nem seu vice, ninguém. Então aí tá aparecendo agora. Pois é isso que eu falo, eu estudo história. Como é que eu sei? Não é adivinhação. É só estudar um pouco de história. Então, em 1930, o Getúlio Vargas dá um golpe em Júlio Prestes vence, mas não toma posse, nem ele, nem seu vice, ninguém. 3 militares ficam tomando conta do Brasil de forma provisória, depois Getúlio Vargas já entra no governo, Getúlio Vargas fica no total 15 anos no poder. Então, Getúlio Vargas, ele inaugura a Segunda República, então ele põe o fim na Primeira República, inicia a Segunda República, ele põe o fim na Segunda República e inicia a Terceira República. A Terceira República também inicia com Getúlio Vargas em 1937, que ele só vai entregar o poder em 1945. Ele faz outra Constituição? Faz outra Constituição. Então, em 1937, o Getúlio Vargas... Na verdade, o Getúlio Vargas ele fez, num total ali, o Getúlio Vargas ele fez uma Constituição. Vamos colocar. Ele fez uma Constituição que é a Constituição fascista de 1900. Mas ele fez sem Congresso, o forçando. Porque quando você dá o golpe, quem escreve é você. Ou quem você quer que escreva. Entendeu? A Constituição. Então, eu vou repetir. A Constituição de 1934, quem estava no poder em 1934? Getúlio Vargas. Correto? 1934. Em 1946, já não... aliás, depois de 34, em 37. Aí, em 37, Getúlio Vargas faz a sua segunda Constituição. Dentro do governo, digamos assim, dentro do governo de Getúlio Vargas faz 2 Constituições federais. A primeira, em 1934, a segunda, em 1937. Aí, quando ele sai do poder, em 1946, é feita a quarta Constituição da República do Brasil. Aí é tetra. Aí a gente é tetra. Aí tem o golpe, dentro do golpe e vem o contra-golpe. Meu Deus. Aí o Getúlio Vargas, né, fica no total de 15 anos no poder, de 37 a 45, sendo seu segundo mandato. Aí José Linhares, que é o presidente da República, ele faz a Constituição de 46 e dia 31 de janeiro de 46 inicia a Quarta República. A Quarta República... E a Segunda Guerra Mundial? Finaliza a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial finaliza aí. Em 45. A Segunda Guerra Mundial finalizou aí. Aí depois vamos lá para os golpes militares mais recentes da década, né? Ali você vai fazer a Constituição de 67, a Constituição de 67 já é dentro da ditadura do regime militar, do golpe militar. E aí em 1988, a gente faz a nossa atual Constituição. Então, assim, o Brasil é cheio de golpe. Lembrando que elegemos o homem mais bonito do Brasil para ser presidente da República, que foi o Fernando Collor de Mello. Demos um golpe nele também, fizemos impeachment dele. Depois, o Lula fez a sua sucessora, demos um golpe, outro impeachment. Então, assim, o Brasil é golpe atrás de golpe e o Lula, não assumindo o poder o ano que vem, vai ser outro golpe, mas de golpe a gente já está acostumado, vai ser o 7º... Se ele não assumir, é golpe. Não vai assumir, vai ser um golpe. É porque é golpe. O que é golpe? É não fazer aquilo que está escrito na lei daquele momento. Não, mas peraí, eu vou chamar o intervalo começar, você fica aguardando o ouvinte aí, eu quero ver o resultado disso aí, onde vai chegar esse raciocínio. Peraí, voltamos já com o doutor Zé Carlos. Eu prendi a audiência. Mesmo com a disponibilidade de vacinas, você acha que o Lula não assume? Não assume porque vai ter um golpe. Aí a gente vai finalizar a Sexta República, o ano que vem vai ter uma nova Você Constituição. acha que vai ter o golpe? A gente vai dar o golpe agora final de dezembro, mês de janeiro. Vai dar o golpe agora final de dezembro, mês de janeiro. Aí agora a gente vai fazer uma nova Constituição, agora em 2023, então a gente vai rasgar essa Constituição aqui e vai fazer uma nova Constituição, que vai ser a 7ª Constituição, essa é a 6ª. Essa é a 6ª. E colocar o Bolsonaro no poder. Ele vai continuar no poder, ele vai fazer igual o Getúlio Vargas. Você acha que isso é democracia? Não, isso é golpe. Acabei de falar, isso é golpe. Ué. Não é democracia, isso é golpe. Só que assim, em nenhum momento a gente está falando de democracia em todos esses golpes que... Não tem democracia aí, não existe. O povo não está preparado para viver a democracia nesse momento, né? De golpe, transição. Igual a gente viveu a democracia de 88 até ontem, digamos assim, né? De 88 até ontem a gente viveu a democracia. Igual, a democracia no Brasil geralmente dura em média 40 anos.
o ciclo é 40 anos, igual. Se você fizer as contas aqui, com o último golpe do Floriano de Peixoto, até o golpe do Getúlio Vargas, passou 40 anos. Então teve 40 anos de democracia no Brasil, Getúlio Vargas deu o golpe, porque foi o que o Júlio Prestes foi eleito, igual o Lula. O Lula foi eleito, o Júlio Prestes foi eleito. Só que o Getúlio Vargas não aceitou. Entendeu? Getúlio Vargas falou, não, você não vai assumir não, quem vai assumir aqui vai ser 3 generais, vai ficar provisório, depois eu vou pegar o governo. Entendeu? Então, assim, a democracia no Brasil, ela tem uma data de validade. Se você olhar os ciclos é em média de 40 anos. Se você pegar de 88 a 2022, tem o quê? 34 anos. Ano que vem, 35 anos. Não é isso? Então a média é essa, de 35 a 40 anos de Como é que idade. chama aquele país lá que o presidente teve 3 eleições? Tu vê que na posse do Bolsonaro? Ó, o Brasil, no intervalo de pouco mais de um ano, teve 3 presidentes da República. O Brasil, no intervalo de pouco mais de um ano, teve 3 presidentes da República. Você pira? Foi na época do... Descubra você também o Não, sabor não incrível teve. do café franciscano, produzido Dilma, Aqui, ó. Temer... Não. No intervalo, em um ano, durante um ano, 3 presidentes tomaram. Teve um presidente que ficou 20 e poucos dias, teve um presidente que ficou 90 e poucos dias, teve um presidente que ficou 200 dias. Eu tô falando, na história do nosso país, eu vou pegar aqui o ano aqui para vocês, para não falar besteira aqui. Como é que chama o Tim? Aquele país da árabe? O Nos exames de sangue e imagem, a Gente, Renascença possui um Israel. laboratório de É o análises clínicas Netanyahu. com rigoroso controle de Netanyahu. qualidade, com certificação Aqui, ó, em 1954 e 55, olha aqui, ó. credenciada ao IPAR É, para atendimentos o Café Filho. estéticos de várias O Café Filho, especialidades. ele assumiu Referência em exames em por 54, em agosto de 54. Agosto de 54, Café Filho assumiu. Em agosto de 54. Aí em novembro de 55, o Carlos Luz assumiu. Carlos Luz assumiu. E em novembro de 55, ó, pra você ver, quantos dias aqui ficou no poder aqui? Do dia 8 de novembro ao dia 11. Quantos dias? 8, 9, 10, 11. 3 dias sendo presidente da República. Em 1955. O presidente ficou 3 dias sendo presidente da República e entregou pro Nereu Ramos. Estamos apresentando Aí o Nereu Ramos só ficou de novembro de 55 a janeiro de 56. que você quer. Aí em 56 veio o Juscelino. Muito bem, obrigado pela sua companhia. Agora são 12 horas e 46 minutos. Estamos aqui no Jornal das 12, Alvorada FM, dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira, conversando com o doutor, professor José Carlos Cardoso Ribeiro. Informando a hora certa, eu tenho que mencionar Tecnovale e também Café Franciscano. Então é o seguinte, seguindo o raciocínio aí, quantos anos foram a República Provisória? 103 anos? 103 anos de Só República um minutinho, Provisória. Tim. Vamos lá. Agora, foi, 103 anos de República Provisória. De 1889 até 1993. Dia 93? dia 21 de abril, você participou disso, ô JM. Dia 21 de abril de 1993, você participou de um plebiscito para ver se continuava a democracia ou se voltava a monarquia. Se continuava a república, Parlamentarismo também. se voltava a república, se ia para o parlamentarismo Ou monarquia. ou monarquia. Então ficamos 103 anos de república provisória. Vou repetir, 103 anos. Do dia da proclamação, dia 15 de novembro de 1889, Bem lembrado. até o dia 21 de abril de 1993. Foram 103 anos de república provisória no Brasil. De 93 para cá que a república se tornou definitiva nesse país. Que aí teve um plebiscito, é verdade. Teve Eu votei. Plebiscito não, plebiscito, perdão. Plebiscito, Perdão. Teve um plebiscito, rapaz, é verdade. Bom, Você professor. votou nele. Está bem preparado, professor. Parabéns, hein? Bom, e aí, voltando a esse raciocínio, onde o senhor quer chegar diante de tudo isso aí? Onde que nós paramos, cara? É isso aqui que eu quero. No mesmo. golpe. Exatamente. Falando do Qual golpe. dos golpes? Agora, né? não, nesse agora, você começou a falar sobre o Lula. Você considera, tem gente falando que o Lula, que o Bolsonaro, ou inclusive funcionário do TSE, que o Alexandre mandou demitiu, ele fala num vídeo aí, certo? Que a coisa aconteceu, que o Bolsonaro ganhou o primeiro turno e o segundo turno também. Quer dizer, isso
os códigos vão ser entregues às Forças Armadas ou não? E se descobrir isso, aí vai ter golpe assim mesmo? Eles estão falando de possibilidade, né? JM, comprovou fraude. O Alexandre de Moraes não vai aceitar. Se comprovar fraude, Ele comprovou, por exemplo, vai tá colocar... aqui no preto e no branco, ele vai te dar outra multa, agora de 45 milhões de reais. Ele não deu uma multa de mais de 22, quase 23 milhões de reais para o PL? Não foi isso? Os três partidos. Não foi isso que ele... Tá aí, nada. Entendeu? Então não adianta você provar com A mais B que teve fraude ou não teve fraude, que o Bolsonaro... Não adianta. Ô, para com isso. Não, Esquece. esse não é o caminho. Então o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está mostrando para o mundo que ele tentou todos os caminhos e que o golpe foi a última ferramenta que sobrou para ele. Então ele está mostrando para o planeta, ele está mostrando para a ONU, porque o Lula vai lá na ONU reivindicar. Zé Carlos, mas houve fraude só no segundo turno? No primeiro, não? Não, eu não sei, eu não auditei nenhuma urna, eu não sei, eu não sei. Tudo bem, mas você está afirmando que houve fraude. Não, eu não estou afirmando. Não, você acabou de afirmar. Não, eu não estou afirmando. Eu Só falei que no não segundo adianta. ou no primeiro e no Eu segundo? falei que não Porque adianta. o pedido do PL, É. o pedido do PL é Sim. para o segundo turno. Sim. O ministro deu 24 horas para incluir o primeiro turno. Já que a bancada também do presidente Jair Bolsonaro, a maioria, foi eleita no primeiro turno. Então, é essa questão que fica no ar. A fraude foi no primeiro, foi no segundo turno só, ou foi nos dois turnos? É isso que fica também para as pessoas que às vezes não votaram, ou no Bolsonaro, que votaram no Lula, ou que não votaram em nenhum. Não votaram em nenhum dos dois. Que se abstiveram de votar, que votaram Lula ou que votaram branco. No primeiro ou no segundo turno? Porque os bolsonaristas afirmam que houve fraude agora no segundo turno. Especialmente o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Então no segundo turno. Mas e o primeiro? Bom, responda agora. Eu não sei se houve fraude. Mas aí então fica... Eu Né? estou falando eu, José Carlos. Eu não sou presidente do PL, eu não fiz auditoria de nenhuma urna, eu não sou técnico para falar que houve ou que não houve fraude. O que eu estou colocando aqui, os pontos, é o seguinte. Se foi comprovado, eu coloquei um se, Exato. uma possibilidade. Se for comprovada fraude no primeiro turno e o PL conseguiu comprovar, ou se foi comprovado fraude no segundo turno e o PL conseguiu comprovar, não interessa. Não interessa, não vai fazer a menor diferença se a fraude foi no primeiro turno, ou se a fraude foi só no segundo turno, ou se a fraude foi no primeiro e no segundo turno. A partir de um momento que você tem um juiz que não acata absolutamente nada. Inclusive, ele te proíbe de falar que houve fraude. Quantos jornalistas, quantas emissoras, quantos canais de TV foram derrubados, vídeos excluídos, desmonetizados, só pelo fato de você colocar uma interrogação. Só do fato de você perguntar, será que houve fraude? Não. Para o ministro Alexandre de Moraes não fazer nada com você, você tem que falar o seguinte, no Brasil não tem uma calçada que funciona, mas as urnas não, eu posso dormir tranquilo. Peraí, mas vamos recapitular. O PL apontou algumas sequências de números das urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. Essas mesmas urnas foram usadas na eleição do primeiro turno. Ora, se há de desconsiderar o uso dessas máquinas fabricadas antes de 2020 no segundo turno, temos que considerá-lo, esse mesmo apontamento, para o primeiro turno. Concordo com o seu raciocínio. Ou não. Concordo com o seu mas raciocínio. a linha da pergunta que eu fiz a ele não é isso aí, certo? É bem diferente. Nós estamos falando do que pode acontecer de maneira jurídica. Por exemplo, Daqui para frente. daqui para frente, Isso. entendeu? Agora, essa postura do PL lá, eu concordo com você, e aliás foi uma válvula de escape do Alexandre de Moraes, pelo fato de ele ter colocado no primeiro turno. Do primeiro turno. É. E até por isso talvez a multa, né? Pois é. Então, assim, a gente tem que ser claro Agora, com as informações, para a gente É. também não deixar a informação incorreta. Mas o que eu quero perguntar, que quero extrair do pensamento do professor Zé Carlos, é o seguinte, com relação à questão do golpe. A partir de onde, como, o porquê, porque ele já disse ali uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Alexandre, ele não vai entregar, ele vai colocar o pescoço dele na guilhotina de jeito nenhum. Nunca. Então, o caminho que tem, como você falou... Não tem outro caminho. Aí, peraí, só um minutinho. Aí o Bolsonaro falou o tempo todo, sempre agir dentro das quatro linhas. Só que aí É o que ele está querendo mostrar é isso. ele vai sair. Não vai. Vai sair. Não, escuta.
Presta atenção. Ou é as Forças Armadas? Até o dia 30, não, Forças Armadas é melancia. Depois eu expliquei que é melancia. É verde por fora e vermelho por dentro. Então presta atenção. Na sua época de jovem, quando você tinha 20 anos de idade, as Forças Armadas era diferente das Forças Armadas de hoje. Bem diferente. Então eu não vou falar das Forças Armadas, não. Eu quero falar a respeito do que o Bolsonaro falou que vai jogar nas 4 linhas. Então ele está mostrando para o mundo que todos os caminhos que tem dentro da Constituição Federal, que tem dentro da lei, ele está percorrendo todos os caminhos. E vai justificar o seu golpe como? Ó, tentei fazer de tudo dentro das 4 linhas. Não tive outra opção a não ser entregar o governo por o Lula ou dar o golpe. Então, para o Lula não assumir, é só com um golpe. E não tem outro caminho jurídico. Mas o golpe é dado com quem? O golpe é dado junto com as Forças Armadas. Então. Aí ele precisa das Forças Por que Armadas. ele publicou no Diário Oficial da semana passada? Eu tenho um termo lá, certo? Um médico passou para mim. Como é que chama aquele termo, gente? Não sei de nada, é você que está falando. Não. Eu queria ter mostrado para você, não. Eu vou deixar o cara fala aqui, diz que publicou um negócio no Diário Oficial, que a partir disso ele pode tomar uma atitude em cima de todo mundo. Não, isso eu não tenho conhecimento, não. Mas por que falha a memória, né? Mas enfim, aí seria quem vai ficar no governo se tiver o golpe? Ele continua, ele que deu o golpe. Quem deu o golpe foi ele. Então quem continua no governo? Quem ele mandar, quem ele quiser. Mas então o golpe Se você dá o golpe em mim, você vai colocar. Vamos supor que a gente que é uma empresa. O que é uma empresa? Eu sou o diretor da empresa. Né? Só que é uma empresa de acionistas. E teve a votação para eu continuar sendo o presidente da empresa. Se você. Só um minuto, pra você entender. Se você dá o golpe em mim, eu não vou ser mais o presidente, quem vai ser o presidente? Quem você quiser. Foi você que deu o golpe. Pois é, mas você vai escolher como é que ele vai impeachmentar o Lula que não foi Não é impeachment, esquece impeachment. Impeachment é agir dentro das 4 linhas. Impeachment é dentro. O que é golpe? Ó, é o que aconteceu com o Júlio Prestes. Presta atenção que eu falei. Ele não saiu de lá. O Júlio Prestes foi eleito, mas ele nunca entrou no poder. Uma coisa. Corpo. Sai pra lá que uma coisa é você vencer a eleição. Outra coisa é você ter o poder. Até agora, só escuta, até agora o Lula só venceu a eleição. Quem tem o poder se chama Bolsonaro. Eu quero que você entenda a diferença. Uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é ter poder. Quem tem poder? O Bolsonaro. Quem ganhou a eleição? O Lula. O Lula só não vai assumir. Só que dia 1º de janeiro de 2023, quer dizer, ele não é mais presidente, dentro das 4 linhas. Dentro das 4 aí é o golpe. O golpe nasce no Réveillon. Pois é, ele é no Réveillon. Até o dia até meia-noite, no dia 31 de dezembro de 2022, quem é o presidente da República é o Bolsonaro. E por que não antes? O golpe antes? Por que não? Não, aí eu não tem bola de cristal, né? Aí eu tô falando assim, o prazo que ele tem para dar o golpe é até o dia 31 de dezembro. O que ele tá fazendo antes? Aí volta o assunto das 4 linhas. Por que ele não deu golpe até agora? Por que ele não deu golpe? Porque está tentando, de todas as maneiras possíveis, dentro da Constituição Federal, que dá as armas, as prerrogativas, para você entrar na esfera administrativa, para fazer uma revisão, na esfera judicial, caso não é atendido na esfera administrativa, você recorra judicialmente. Se você perde na esfera administrativa, se você perde na esfera judicial, você não tem mais nenhuma munição para você gastar dentro das regras do jogo, o que resta é dar o golpe. Pois deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Manda um abraço aqui, deixa eu ver aqui. O Disseu, elogiando aqui, entrevista esclarecedora, tal, Disseu mandou. Agora é o seguinte, o tempo está acabando. Ele não vai ter validade, nada aquele caneta na mão dele de janeiro, a partir do momento que ele dá o golpe, ele rasga a Constituição Federal e pegam a nova Constituinte. A gente, não é novidade isso, eu quero que vocês entendam. Vai ser a 7ª Constituição Federal. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Eu não quero entender, doutor, peraí. No Brasil, não. Eu quero entender que tipo de golpe. Ele simplesmente não sai de lá e simplesmente não sai, as Forças Armadas apoiam ele, mas ele precisa. Vai ter sangue na rua. Não, vai ter sangue na rua se alguém for contestar. É claro que vai ter. As Forças Armadas estão ali para manter a decisão do soberano. Tem espalhado, tá? Manter a decisão do soberano. O soberano das Forças Armadas é o presidente da República. Ponto.
Então tem que ser uma coisa alinhada. Todo golpe é golpe militar. Todo golpe, quem deu foi militar. Getúlio Vargas era o quê? Entendeu? Marechal Deodoro da Fonseca era o quê? Marechal. Então é isso que eu estou falando. Todo golpe tem que ter apoio das Forças Armadas. Não existe golpe sem o apoio das Forças Armadas. Uma vez que você dá o golpe, você rasga aquelas regras daquele jogo, esquece a Constituição e vai invocar um novo poder constituinte. Aí você vai fazer o novo poder constituinte, a nova Constituição Federal. E a partir dali, vai seguir as regras do novo jogo, da nova Constituição Federal. Aí o que ele vai fazer, a gente não sabe. Aí é bola de cristal, aí é adivinhação, aí não sabe, não tem como. Então, nós temos esse risco, então. O risco é grande. Por quê que é grande? Porque a gente tem um poder que não atendeu, não acatou nenhum pedido. E simplesmente forma... É isso que eu falo. Quem cria um monstro é outro monstro. Quem cria um monstro é outro monstro. Então o Alexandre de Moraes é um monstro que está criando uma situação que vai dar em golpe. Se o Alexandre de Moraes fosse uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, ele ia analisar de forma imparcial todos os pedidos na justiça, ia julgar, ia ficar desnecessário o golpe. Pronto. Muito bem, obrigado por ter vindo.